Olá, amigos do canal Maior de Todos os Tempos. Sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Guarani. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira por mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas vamos direto ao assunto. A primeira vez que as equipes se enfrentaram foi no dia 31 de agosto de 1924, ou seja, daqui 10 dias completam-se 100 anos desse confronto. O primeiro jogo entre Santos e Guarani aconteceu na Vila Belmiro com uma vitória do Santos por 3-0. Dois gols marcados por Araquém Patusca e um gol pelo rápido Siriri. O selecionável zagueiro Alfredo até perdeu uma penalidade, ou seja, o Santos podia ter vencido o Guarani por muito mais. Porém, o assunto aqui é Campeonato Brasileiro e na partida do primeiro turno a gente falou sobre os confrontos realizados na Vila Belmiro. Então, no vídeo de hoje você vai ver muitos jogos disputados com o mando do Guarani, obviamente em Campinas. O primeiro jogo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro aconteceu no ano de 1973, lá no Brinco de Ouro da Princesa, com o Volney abrindo o marcador para os donos da casa e Pelé, sempre ele marcando o gol do Santos, o primeiro que ele marcou contra o Guarani em campeonatos brasileiros. As equipes, depois desse empate, passaram para a fase seguinte, o Santos como quarto na classificação geral e o Guarani como 12º. E aí eles voltaram a se enfrentar na fase seguinte em fevereiro de 74, mas agora no Pacaembu, o Santos venceu por 2-0 com gols de Pelé novamente e Nenê Belarmino. Essa partida teve 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do terrível incêndio do edifício Joelma em São Paulo, um acidente que comoveu toda a população brasileira, porque foi um incêndio muito ruim, muitas pessoas perderam a sua vida neste triste incidente. Bom, pouco mais de 2 meses depois, o Santos e Guarani voltaram a se enfrentar, mas pelo Campeonato Brasileiro de 74. E jogando lá no Brinco de Ouro da Princesa, novo empate, 2-2. O Afrânio abriu o marcador para os donos da casa. O Pelé, com um chute muito forte cobrando falta, empatou. O Cleiton colocou o Guarani novamente à frente, mas o Rei, sempre ele cobrando penalidade, decretou o 2-2 no placar. Seguindo adiante na história, 1978, o ano que o Guarani foi campeão brasileiro, o primeiro time do interior a vencer a competição nacional. As equipes voltaram a se enfrentar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani venceu com gols do lateral Mauro, que depois viria jogar no Santos. O Juari até empatou para o Santos, mas o Zenon marcou esse belo gol de falta e decretou a vitória do Bugre. Bugre que terminou como campeão ao vencer o Palmeiras por 1-0 nos 2 jogos das finais. Em 1980, o Santos venceu o Guarani por 4-1. E pela segunda fase desse campeonato, jogando no Brinco de Ouro da Princesa, as equipes empataram em 1-1. O Pericles abriu o marcador para o Guarani, mas o Rubens Feijão empatou o jogo e garantiu o Santos, até aquele momento, em primeiro no seu grupo, classificando-se à fase seguinte junto ao Guarani. 1983, no ano que o Santos chegou até a final do campeonato, as equipes se enfrentaram na Vila Belmiro pela segunda fase e empataram em 1-1, com o Gotardo abrindo o marcador para os campineiros e o João Paulo empatando de pênalti para o Peixe. Na partida em Campinas, do Brinco de Ouro, o Guarani abriu 2-0 com gols de Lúcio e de Wilson Tadei, mas o Santos foi valente e buscou o empate no segundo tempo, com gols marcados por Pita e por Serginho Chulapa. Seguindo adiante, em 1985, o Zé Sérgio marcou o único gol da partida que deu a vitória ao Santos. Jogando em Campinas no segundo turno, um jovem Neto marcou o primeiro. Lima empatou para o Santos e a partida terminou 1-1.
As duas equipes só voltaram a se enfrentar por campeonatos brasileiros no ano de 1993. E nessa partida o Santos foi derrotado. O Clóvis marcou 2 gols para o Guarani. O Guga, que até terminou aquele campeonato como o artilheiro máximo, marcou do Santos, mas não foi o suficiente, o Santos acabou perdendo. No ano seguinte, 1994, um jogo bastante marcante, mais para o Guarani do que para a gente, tá? O Guarani venceu o Santos por 4-0, com 2 gols marcados por Luizão e 2 gols marcados pelo Amoroso. Um deles, um belíssimo gol, que foi muito reprisado pelas TVs, considerado um dos gols mais bonitos daquele Campeonato Brasileiro de 1994. E foi nesse jogo o Santos foi goleado, em que o Serginho, que era o técnico do Santos, agrediu o diretor de futebol do Guarani, o Eduardo Giardini, com um chute numa região não tão amistosa. Né? Por conta dessa agressão, o Serginho chegou a ser preso, mas foi solto imediatamente, mediante o pagamento de uma fiança de exatos R$50. 1996, Santos e Guarani se enfrentaram pela estreia do Campeonato Brasileiro. Ficaram no empate em 1-1 com o Camanducaia, marcando o gol do Santos, abrindo o marcador inclusive, mas o Ailton empatou para o Bugre e decretou o 1-1 no placar. 1998, o ótimo time treinado por Emerson Leão perdeu a oportunidade de assumir naquele momento a liderança da competição. O Anderson marcou o primeiro gol aos 40, mas o Robson Ponte empatou o jogo aos 38 do segundo tempo. Mais uma vez, 1-1 entre Santos e Guarani jogando em Campinas. No ano 2000, a Copa João Avelange, o Guarani eliminou o Santos da competição com uma jornada inspirada de Marcinho, que marcou o primeiro aos 31. O Dodô até empatou para o Santos aos 34, mas o Marcinho novamente marcou, colocou os anfitriões na frente. O Robert marcou um gol olímpico aos 25, mas o Renato marcou nos minutos finais, eliminando o Santos da competição, tirando todas as chances do Peixe de classificação, e o Santos não seguiu adiante na Copa João Avelange. No ano seguinte, em 2001, o Santos, treinado por Serginho Chulapa, empatou em 1-1 com Marcelinho Carioca. Ele mesmo, abrindo o marcador para o Santos em cobrança de pênalti, que foi o primeiro gol dele, marcado na sua rápida passagem pelo Santos. 2 minutos depois, o Helder, né, que tinha jogado pelo Santos, hoje é nosso técnico das categorias de base, o Helder marcou o gol de empate. E em 2004, o Santos, que viria a se tornar campeão brasileiro, teve dificuldades para vencer o lanterna do campeonato Guarani. O gol só saiu no segundo tempo e foi marcado por David. Naquele ano, o Guarani, que estava em último quando enfrentou o Santos, até deu uma reagida, mas acabou sendo rebaixado. Levou junto a ele Criciúma, Vitória e também o Grêmio. Rebaixado em 2004, o Guarani só voltou à elite do Campeonato Brasileiro em 2010, que foi também o último ano que o Bugre disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na partida em 2010 entre Santos e Guarani, a partida terminou 0-0 naquele jogo que ficou marcado porque o Neymar tinha tido aquela confusão com o técnico Dorival Júnior uma partida antes, contra o Atlético Goianiense. Nessa partida contra o Guarani, o Neymar foi suspenso e não participou, né, do jogo. Foi até o estádio acompanhar, até para mostrar que estava com os seus companheiros. O Neymar não foi relacionado pelo Dorival Júnior e na partida seguinte contra o Corinthians, quem não foi relacionado foi o técnico Dorival, porque ele quis manter a suspensão ao Neymar, acabou perdendo o seu emprego e o Neymar voltou ao Santos, certo? De história eu fico por aqui. Na próxima rodada estou de volta e que o Santos consiga se reabilitar no Campeonato Brasileiro, vencer o Guarani, retomar a liderança e seguir o caminho único que temos esse ano, que é voltar à primeira divisão. Grande abraço, tchau, tchau.